É um edifício projetado em 1957, que foi concluído em 1959 como novo mercado público municipal. E o que acontece é que logo em seguida, poucos meses depois da inauguração, ele teve o seu uso alterado para uso de rodoviária. E foi a primeira edificação em Florianópolis com o uso de rodoviária. Onde é que as pessoas embarcavam e desembarcavam antes disso, né? Era na rua Felipe Schmidt, a principal rua de comércio da cidade, de uma maneira improvisada, né, ao ar livre, quando tinha chuva e tudo mais. E era muito interessante como era muito presente essa discussão sobre a novidade da cidade, que era um edifício considerado ímpar, singular. Existem fotos aéreas de anos e logo depois da inauguração do prédio. Não é uma foto aérea, é uma foto vista de pássaro, em que você vê aquele prédio moderno com um entorno de edificações muito antigas e de menor escala. Eu acho que é muito emblemática aquela imagem, porque ela mostra uma desterro, não já era Florianópolis, né, mas uma Florianópolis que ainda se caracterizava muito por essas construções que tinham sido em parte herdadas do século XIX ou da primeira metade do século XX, que era aquela arquitetura que a gente pode dizer colonial, mas também tinha algumas edificações de Art Deco e tudo mais, mas que nesse contexto aparecia uma novidade, em 59, certo? Uma edificação grande e moderna como equipamento público, que é uma outra característica marcante e importante, ou seja, numa cidade que não tinha muitos equipamentos de uso público, então teve esse, né? Já existiam alguns exemplares de arquitetura moderna nas capitais, sem dúvida, no Rio de Janeiro, em Pampulha, em Belo Horizonte também, e também em São Paulo, mas que em Santa Catarina essa arquitetura sempre demorava um pouco mais para chegar, por dificuldades várias, econômicas, técnicas também, sobre a dificuldade de encontrar, por exemplo, mão de obra e construtoras para fazer esse tipo de arquitetura, mas que então ali no final dos anos 50 já existia uma tentativa de Florianópolis em também ter essa arquitetura aqui. É quando aparecem outros exemplos também pioneiros, como pode ser o Clube 12 de Agosto, o Clube do Penhasco, que tem uma história muito interessante, porque ele foi projetado antes, mas ele só conseguiu ser executado muito depois por essas dificuldades técnicas. Como é que a gente faz uma viga desse tamanho, esse balanço e tudo mais. O LIC Lagoa Yacht Club, ou seja, o prédio da antiga rodoviária, ele compartilha com essas edificações um conjunto, a gente chama um conjunto seriado, certo? Porque eles podem não estar próximos uns dos outros, mas eles compartilham elementos de arquitetura, no caso, de arquitetura moderna, e tem a ver com a chegada dessa arquitetura moderna aqui em Florianópolis, em Santa Catarina também. E com isso, eu posso dizer que isso é um valor, certo? De fazer parte desses edifícios pioneiros da arquitetura moderna. Sim, porque eu era menina, assim, mas eu lembro muito bem da... Minha mãe viajava de vez em quando e a gente também viajou algumas vezes. E também eu tinha um tio que tinha bar ali, uma lanchonete ali. E a gente sempre estava por ali, né? Sempre trilhava bem aquele espaço ali. E também tinha alguns comércios ali, né? Então a gente usava aquele espaço ali para não só para ir viajar, como né, como também como os comércios que tinham, né? Para aquelas pessoas daquela região ali era importante, assim, porque sempre tinha uma farmácia ou lojinhas que mesmo na época da rodoviária que serviam à população ali, né? Eu mesma usava todo o comércio, tinha costureira, que era minha amiga, tinha sapateiro, tinha lotérica, tinha bazar do compra de tudo, tinha xerox. Era um shopping público, um shopping popular, né? Com coisas que a gente tinha acesso. E aí é bastante importante para mim também fazer esse recorte, porque esse prédio ele fica exatamente entre a subida do maciço do Morro da Cruz e o que se diz como a cidade, né? A forma como funcionava, embora as suas complexidades de regularização ou não, permitia o acesso de todo mundo.
né? Um xerox correndinho, uma aposta na loteria, uma costura no sapato. E era um lugar simples, né? De trabalhadores e trabalhadoras do comércio que tocavam suas vidas. De novo, repito, a regularização é um ponto à parte. Eu realmente não sei quem que era dono desses lugares, para quem que essas pessoas pagavam aluguel. Isso era muito complexo e a prefeitura nunca resolveu, nem o Estado. Deixou rolar. Mas sim, era um lugar de vida, era um lugar que tinha lanchonete, que o povo todo do IFSC, lanchonete barata, que o IFSC, que é aqui na Mauro Ramos, a alunada vinha comprar lanche barato, entende? Era um lugar popular. Se você constrói duas torres de 20 andares, se você constrói um shopping com segurança, acabou, né? Acabou. E isso não quer dizer que as pessoas não vão entrar porque são bandidos. Não, é porque esses lugares não recebem as pessoas. Foi um dos meus primeiros endereços em Florianópolis, foi na rua Crispim Mira, que é muito próximo ali da rodoviária, do Imperatriz, né, do supermercado. O comércio ainda existia ali naquela região, então se você pensar 10 anos atrás, nós não tínhamos assim exatamente bancos digitais como a gente tinha hoje, vários serviços eram ali naquelas redondezas. Então eu me lembro de ir ali na antiga rodoviária, numa costureira, arrumar meus paletó, tinha uma oficina de carro que eu já fiz uma única vez, eu arrumei o meu carro ali. Tinha uma lotérica, eu cortava o cabelo, então tinham vários serviços ali que a gente utilizava, né? E desde aquela época já se tinha essa conversa de que esses comerciantes que estavam naquele prédio estariam ali de forma irregular, né? Isso é um tema bastante extenso, polêmico, eu não tenho uma opinião conclusiva sobre isso, porque eu não conheço os autos dos processos, mas o que a gente sabe dessa história é de que esse lugar foi ou arrendado, né, foram criados os box de comércio, e muitos dos proprietários de box, eles tinham um contrato de compra e venda, eles compraram o espaço, mas alguém vendeu irregularmente, então assim, era um grande rolo, ainda é um grande rolo, isso está na justiça até hoje, porque esses comerciantes estão buscando indenização, né? E a própria questão da propriedade do prédio, quem é o verdadeiro proprietário, era o governo do estado, era a Reunidas, empresa de ônibus, é a prefeitura, mas foi vendido espaços do prédio para particulares fazerem os comércios, então tem uma celeuma jurídica, inclusive, sobre a propriedade, de quem é o imóvel ou as partes do imóvel, né? Então, eu já acompanhava esse assunto superficialmente antes de ser vereador, porque eu morava no entorno, frequentava. Ele era um comércio popular, né? Então, assim, nós tínhamos o cabeleireiro Vargas, nós tínhamos 2 ou 3 lojas, essas de quinquilharia, tipo os antigos R$1,99, que não é mais R$1,99, mas que vende essas pequenas coisinhas domésticas de plástico. Tinha uma lanchonete que vendia salgadinho, coxinha, lotérica, costureira, loja de informática, mouse, teclado. Tinha bar, né? Tinha o Intocáveis Bar, por um tempo teve ali a Galeria Lama, que hoje é no Centro-Leste, né? Então era um lugar de comércio popular e eu acho que isso de alguma forma já incomodava uma certa parcela da sociedade que mora no entorno e que não é tão popular assim, né? Um pessoal mais de classe média alta. Eu acho que tem que ser público, não tem que ser vendido. É um prédio histórico, né? Faz parte da história de Florianópolis, da Mauro Ramos. Com certeza tem que continuar público, né? Acho que a gente tem uma falta de equipamentos públicos aqui no centro e, inclusive, o uso
de uma forma diferente, a construção de um prédio vai adensar muito a área que já recebe muitos carros, tem muito trânsito, muitos problemas. Eu faria algo municipal, assim, né? Um camelô, algo que nem o antigo sacolão, algo que pudesse as pessoas voltarem para ali onde elas estavam, que tiveram que correr todo mundo, e algo que seja de uso para todo mundo, né? Eu nasci na Mauro Ramos, eu lembro dessa rodoviária, eu ainda moro na Mauro Ramos, então eu acho que é um espaço que a cidade tem para fazer um ponto de encontro com bares, poderia ser alugado para iniciativa privada, fazer uma dupla, né? Com, enfim, restaurantes, com lojas, com artesanato. Eu faria algo voltado para as crianças, assim. Eu creio que atividades extracurriculares onde as crianças da comunidade, tipo, do centro, assim, todas as pessoas que frequentam o centro, que são dessa região, pudessem ter acesso de arte, de esporte, tipo algo público da prefeitura mesmo, porque eu creio que a prefeitura tem a estrutura para isso. O que era antigamente, para mim, seria melhor, né? Bem melhor, bem melhor. Reformar ele, né? Fazer uma reforma boa e fazer comércio, bastante comércio aqui, que seria bem melhor do que um prédio. Na minha opinião. Por que a urgência em leiloar esse terreno público de Florianópolis? A população tem carinho pelos lugares da cidade. É por isso que abraçamos a antiga rodoviária, em resposta ao projeto de lei que corre na Câmara de Vereadores para demolir e leiloar o terreno e a edificação. Floripa seguidamente destrói seu patrimônio da noite para o dia. E esse local foi durante décadas um espaço de encontro da população, e é onde as pessoas têm suas primeiras memórias da chegada à cidade. Esse lugar tem história. Recebemos muitos relatos de pessoas que vivenciaram esse local e têm um apreço por ele. Isso é patrimônio. A arquitetura conta a história da cidade e por isso deve ser preservada e ressignificada. Essa edificação está degradada exatamente porque não teve uma manutenção adequada ao longo dos anos. E um projeto de reforma e retrofit facilmente resolveria o problema, dando uma nova vida para o local e para o entorno. Queremos uma audiência pública para que se debata o futuro dessa edificação e do terreno que ela está inserida. E isso só é possível com o fim do regime de urgência que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Por que a pressa? Tá vendo esse prédio aqui? Eu quero ele no chão. Eu quero passar o trator. Cortar de verdade. Para quem não sabe, essa aqui é a antiga rodoviária de Florianópolis, que também já foi projetada para ser um mercado público, mas o fato é que esse prédio há muito tempo está funcionando de maneira irregular. Mas agora se tornou um problema maior. Pessoas em situação de rua têm utilizado com frequência esse ponto aqui para consumo de drogas, depredação, pequenos furtos e Deus sabe mais o que pode acontecer nesse local. E isso tudo tem trazido muita insegurança para a região. Órgãos técnicos, como a Defesa Civil, o Tribunal de Contas e o Ministério Público já apontaram os riscos da edificação. Uma verdadeira tragédia anunciada. E se alguém quiser falar em conservar a história da cidade, o próprio Cefam já apontou em documento técnico a irrelevância histórica desse patrimônio. Ou seja, não tem por que manter esse problema de pé. A Prefeitura já protocolou um projeto na Câmara de Vereadores para fazer um leilão desse espaço. Mas eu quero que o problema seja resolvido de forma mais célere. Por isso, protocolei um requerimento pedindo a demolição imediata do imóvel. Afinal, ele entrega riscos, é um ponto de insegurança da comunidade e sim, podemos oferecer mais segurança jurídica a quem for investir aqui na cidade. Explicitado para o para o P2 de abaixo dos 35 e nós mantivemos o nosso critério que usamos em todas as classificações de imóveis no centro e que resultava que não acolhia as condições para ser tombado como P2 e menos ainda como P1. É a minha opinião, tenho também direito a ter a minha opinião.
E realmente, estando no CEFAM, a minha opinião é relativamente importante. Mas por outro lado, também entendo que isso não significa que o edifício deva ser demolido necessariamente ou não. Não é aí que a minha opinião é válida. A minha opinião é válida em relação ao tombamento. E mantenho que o tombamento não tem condições. O poder público precisa agir e agir de forma rápida, porque aquela estrutura é uma bomba relógio. A gente brinca na engenharia, eu sou engenheiro civil, sou formado há 10 anos, e a gente brinca na engenharia que o concreto ele aguenta desaforo. Então, aguentou até agora porque o concreto é muito resistente, todo mundo que é da área sabe que para você derrubar uma edificação é difícil, mas a gente não pode ficar, né, ad eternum tentando arrumar uma solução, enquanto isso a estrutura ficar como ela está. A degradação do prédio, a depredação em nível muito avançado, levou à ocorrência e temos riscos potenciais de desabamentos. Não de toda a edificação, mas áreas pontuais onde pode gerar graves ferimentos ou até a morte de quem ocupa ali, mesmo que de forma clandestina, e as pessoas que transitam pelo local. A Guarda Municipal, ela está ali na rodoviária antiga. Diariamente, a gente tem contabilizado mais de 90 ocorrências nesse ano ali no local. Tem sido feita também ações integradas com a assistente social através da Força Tarefa DOA, que faz as abordagens e cadastramento através do aplicativo Acolher ali com as pessoas que são abordadas ali no entorno. A gente tem também patrulhas preventivas ali da Guarda Municipal em relação ao local. A opinião da Secretaria de Segurança, em razão das ocorrências e de que tudo que tem acontecido, inclusive do parecer da Defesa Civil, é de que o local, a gente preza pela demolição ali do local, a segurança do entorno. Os problemas que lá se assomam têm trazido tanto transtorno à comunidade local, que de outros fatores já vem sendo punida com a presença de pessoas desagradáveis que vêm se assomando naquele espaço. Precisamos de uma alternativa pragmática. Vamos ser pragmáticos. Vamos ser pragmáticos, certo? Se existe uma solução prática a ser dada para essa situação, seja do cercamento do local devido, seja da demolição do imóvel, que é uma outra alternativa também, que isso seja feito. Sejam respeitadas as opiniões, como eu respeitei a opinião dos diversos, também seja respeitada a opinião da Polícia Militar, que sim, acaba sendo deslocada, tirada de um policiamento preventivo, cuidando da segurança e da vida das pessoas, para cuidar daquelas pessoas que realmente não somam para a cidade. A pergunta que a gente fica fazendo é: a gente tem que demolir esse edifício? A gente precisa demolir esse edifício? E aí eu faço outras perguntas. O que a população de Florianópolis quer e precisa? Será que a gente precisa da demolição e a venda de um terreno e de uma edificação que é pública? Será que a gente precisa da demolição da edificação que conta parte da história da cidade? Ou será que a gente pergunte, talvez, a cidade de Florianópolis precisa de mais equipamentos de cultura e lazer? A cidade de Florianópolis precisa de mais espaços de vitalidade urbana que promova a segurança do local de maneira plural e democrática? Será que a cidade quer ter parte da sua história apagada? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um parecer do Instituto dos Arquitetos do Brasil, a gente tem 2 relatórios do Ministério Público, a gente tem um parecer dos professores da arquitetura, do curso de arquitetura da UFSC, a gente tem um parecer da Secretaria Estadual de Cultura, a gente tem um parecer do Docomomo, o órgão que eu comentei, a gente tem um parecer preliminar da FCC, todos dizendo... Já vou finalizar. Todos dizendo que é um patrimônio. Então, a questão é muito mais complexa do que se coloca, geralmente, aí nesse debate.
colocar os recursos para o bem da população e saber aproveitar eles, né? Um dos argumentos que falam aqui é sobre o grande gasto que se tem de recursos econômicos para fazer a revitalização do edifício da antiga rodoviária no entorno de 5 milhões de reais. E aqui eu quero trazer o contraponto de que atualmente a Prefeitura de Florianópolis está alugando edificações, uma para secretarias no valor de 5 milhões no Itacurubi e outra para a própria sede do gabinete do prefeito no valor de 18 milhões de reais. Esses dois contratos já somam 23 milhões de reais que vão ser usados nos próximos 5 anos para alugar edificações privadas. E aqui eu quero trazer que esse dinheiro, por si só, já revitalizaria o edifício da antiga rodoviária e ainda ia sobrar recursos para a gente poder aproveitar em outras edificações públicas que estão abandonadas na cidade, né? Um argumento para derrubar o prédio vem em função de uma discussão sobre segurança, sobre recuperação. Segurança é consequência. Todo patrimônio público tem que estar seguro, né? Tem que ser segurado pelo Estado. Então, qualquer patrimônio público tem que ser segurado pelo Estado. Depois, a recuperação, quem é engenheiro arquiteto sabe muito bem que a gente consegue fazer uma recuperação estrutural. Isso não é nada complicado. Se a gente quer preservar um patrimônio, essa política é maior, essa pode acontecer. Entendeu? Quem é engenheiro aqui, engenheiro civil, inclusive, sabe muito bem disso. Então, isso não é argumento. Nem segurança, nem a questão da estrutura pode ser argumento para demolir esse patrimônio. E de ser um espaço de encontro, criação, de fruição da cultura. E dentro desse projeto, a fundação, o fundamental é que o espaço conte com uma sala de cinema. Um cinema do centro de Florianópolis não é apenas um resgate do símbolo, é uma ação concreta para concretizar o acesso ao audiovisual, fortalecer a produção local, acolher festivais, cineclubes, mostras, reuniões públicas, criar um espaço de educação e pensamento crítico. É também uma forma de revitalizar o centro, atraindo pessoas, o movimento em torno, reforçando a identidade cultural da cidade. O centro precisa de mais equipamentos culturais. A antiga rodoviária pede e deve ser o novo espaço de encontro, que reúna o que Florianópolis tem de mais vivo: a arte, o cinema, a cultura, a diversidade e quem faz a cultura de todos os dias, a cultura do manezinho. Agora, eu me assusto quando eu vejo um movimento de um bairro falando queremos verticalização. Eu acredito que isso seja inédito no mundo. Eu nunca vi alguém dizendo queremos um prédio aqui. Porque uma coisa é melhorar uma região. Agora, eu querer que seja feito 2 torres de 21 andares, gente, eu só posso estar querendo que o meu imóvel valorize, eu não consigo ver outro sentido. E isso é bem público ou isso é o meu bem? Então, eu acho que a gente tem que ver o que é coletivo. Concordo com a vereadora. E nós não precisamos de vir gente de fora, vir aqui dizer para nós que aquilo ali é espaço para isso ou para aquilo. Nós estamos vivendo a nossa realidade ali. Aquilo ali está um antro de criminosos, está um quartel-general do crime e do tráfico de drogas e do consumo de drogas, de drogados. Então, nós não temos mais condições de passar perto naquele espaço ali. Para nós, moradores, nós vamos trazer a nossa opinião. Nós já fizemos uma pesquisa no âmbito dos moradores e comerciantes do centro, dos nossos associados e não associados, e mais de 87% querem a demolição daquele prédio ali. Não interessa para nós quantos andares vai ser feito ali. O que interessa é que aquele prédio seja demolido, para que nós recuperamos a nossa dignidade de moradores do centro da cidade novamente. Muita gente que se diz da parte da esquerda, se diz outra parte, defendendo verdadeiramente uma casa de cracudo em Florianópolis. A verdade é que a rodoviária virou um verdadeiro criadouro de cracudo. E eu faço a pergunta, por que essa defesa ao crime organizado e ao tráfico de drogas? Que o representante da Polícia Militar falou que está cheio de pessoas desagradáveis, porque, primeiro, desagradável para mim foi a fala do senhor, com todo respeito, porque se há pessoas em situação de rua ocupando aquele lugar, foi por falha da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal foi informada da situação e não fez nada a respeito. A Prefeitura Municipal recebeu ofício da Justiça e não fez nada. Foi falado aqui do possível cercamento daquele imóvel. Por que não foi cercado? Me parece que, né? Ou, eu acho que a prefeitura se move na lógica do quanto pior, melhor, né? Quanto pior estiver a situação, melhor para eles, porque eu acho que Florianópolis deve ser a única cidade do país onde o imóvel permanece nesse imbróglio judicial,
o prefeito não iniciou leilão algum e já disse para moradoras, como é o caso da Cíntia, que vai ter um prédio com 2 torres e 21 andares. Ou seja, o leilão nem está feito ainda, ele já sabe quem ganhou? Eu não sei qual o destino que aquilo vai ter, não sei qual a função que aquilo vai ocupar. Só que a gente está num prédio público em decomposição. A gente tem um corpo putrefato no centro da cidade, numa área nobre da cidade, com diversas possibilidades de aquilo acontecer. Eu, como moradora, não estou falando pelo meu prédio, como moradora, eu não queria que aquilo fosse demolido e que não subisse um prédio de quantos andares, porque eu não quero uma construção na minha frente, eu não quero que perca a essência do centro que eu gosto tanto. Mas naquela situação não dá. Não dá, gente. Não dá, não tem vigilância sanitária. Eles cobram da gente no condomínio vigilância sanitária e não tem do outro lado da rua. O verão está chegando, tem bicho, está aumentando barata, formiga, a gente sente o cheiro. É um imóvel abandonado. A gente só quer que resolva. Eu não sei se demole, se repara, mas, por favor, resolvam. A gente está muito inseguro. Eu vou fazer uma correlação aqui, que você tem um vazamento na sua casa, você sabe que o cano está podre, e botar a culpa no encanador. Meu Deus, o encanador veio aqui de novo, liguei para o encanador no domingo, o encanador passou aqui e voltou a pingar água. É impossível. A Polícia Militar e a Guarda Municipal garantir a segurança daquela região se nada for feito. Nenhum de nós aqui tem o poder nem de derrubar, nem de reformar, nem nós, vereadores. Esta é uma decisão do prefeito, a partir, evidentemente, do processo judicial, que já está judicializado. Portanto, gente, o que eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, se vai ficar em pé, se vai vender, se não vai vender, se vai ser reformado, se vai ser um centro cultural, se vai ser sede da prefeitura, isso não está no nosso poder neste momento. E eu acho que a fala da moradora Gabriela, ela me representou, porque eu vim para cá pensando em dizer mais ou menos o que tu disse. Existem condições materiais totais de nós isolarmos o prédio, até que a Justiça decida o que fazer com ele. Porque, vejam, se no Carnaval de Florianópolis o prefeito gradeia a Praça 15 para que as pessoas não urinem na Praça 15, com grades que são maiores do que eu tenho 1,86 m, talvez elas tenham 2,5 metros de altura, é plenamente possível nós fazermos isso no prédio da antiga rodoviária até ser decidido pela Justiça o que vai ser feito. Peço encarecidamente esse olhar aqui para a gente, que eu acho que foi o grande consenso da reunião e esse comprometimento aqui vocês vão ter, acredito que de todos esses vereadores que falaram aqui hoje. Vereadora, perdão. Eu vou fazer os encaminhamentos finais, eu não deixei ninguém repetir, eu não posso fazer isso. Eu não quero fazer comentários, eu só gostaria de perguntar sobre o encaminhamento que eu sugeri do cercamento. Sim, acabei de falar aqui, cercamento, iluminação e monitoramento, que são as 3 coisas que eu acredito que são de segurança crucial para o agora. Não é uma história de hoje, como essa prefeitura está querendo construir, né? Temos um grande problema agora, está deteriorando, pessoas em situação de rua estão destruindo, e de que forma essa narrativa está sendo construída. Mas desde que eu moro aqui, desde 2015, mas também antes, porque como jornalista eu acompanhei essa história da antiga rodoviária, dos espaços ocupados por pessoas, pelos próprios lojistas, de gente que lá atrás, quando saiu a rodoviária daqui, passou a usar o espaço sem algum controle efetivamente público. Então, é um imbróglio muito antigo esse lugar. Não é um problema, entre aspas, de hoje. O que eu percebo é que a presença do Estado, tanto prefeitura quanto governo do Estado, porque ainda existe uma dúvida se esse prédio é da prefeitura, é um bem da prefeitura, público da prefeitura, ou do Estado. Ninguém sabe ao certo isso. Mas é um problema que nunca ninguém quis realmente resolver. O que a gente lê agora, a leitura que a gente chega nesse momento, com esse prédio que a gente está vendo, é resultado de uma não presença efetiva no sentido de transformar esse espaço num espaço público há muitos anos. Talvez desde que eu cheguei aqui, ou antes, porque em 91, quando eu cheguei aqui, já era assim. A rodoviária já era lá
lá no aterro, né? Já era o terminal Rita Maria. Então, assim, o que a gente vê hoje é uma profunda bola de neve. E que a minha impressão é de que sempre se construiu a ideia de que esse lugar ia ser vendido para iniciativa privada, como sempre foi nessa ilha, né? A iniciativa privada e a sua força de caracterizar os lugares como impossíveis para o poder público gerir ou transformar em espaço de uso da população, para transformar, principalmente no centro, nas praias, a gente vê isso, para transformar num espaço privado, né? E com o valor que tem aqui entre Mauro Ramos e Hercílio Luz, né? Era muito recorrente, assim, nas colunas de jornal, assim, empresários sonham com um bulevar gastronômico no lugar da antiga rodoviária, né? Então, já se falava numa espécie de pátio milanização da antiga rodoviária, né? Vamos fazer um lugar de gastronomia, de turismo, porém de classe média alta, com preço elevado, e que eu acho que entra num debate que é da disputa do território mesmo, né? Esse território é para quem? É para a comunidade que vive no entorno? É para as pessoas que moram no morro e descem para acessar esse comércio popular? Ou ele é mais um espaço do centro que vai ser colocado para um outro tipo de consumo mais elitizado, né? Então, eu acho que, na minha percepção, a localização do prédio, ela divide, vamos dizer assim, o centro pobre do centro rico. Da antiga rodoviária em direção ao shopping, você vai ter o centro cada vez mais rico, né? Você vai ter o Pátio Milano, você vai ter condomínios mais de classe média alta, você tem ali o entorno todo do shopping, a Bocaiúva e nananã. Você tem ali um pouco mais à esquerda, você vai ter o supermercado Ipo, que é um supermercado muito caro, de classe média alta. Você tem a Praça Getúlio Vargas, que é uma praça bonita, que moradores de mais renda frequentam. E da rodoviária em direção ao centro-leste, em direção à passarela da cidadania, você tem moradores mais pobres, você tem o entorno do morro, você tem prédios mais populares, você tem alguns comércios populares, você tem posto de gasolina, você tem o Instituto Estadual de Educação, que é um colégio público, muito frequentado pela parcela mais pobre da população, né? Então, eu acho que nós estamos discutindo aqui a fronteira entre o centro rico e o centro pobre, né? Então, os ricos querem expandir essa fronteira, eles querem se apropriar desses 1.900 metros quadrados, e aí alguns projetos do entorno também atrapalhavam, né? Que, por exemplo, o restaurante popular. Então, é indissociável um assunto do outro, porque se fez toda uma pressão de fechar o restaurante popular, que era um lugar muito frequentado por moradores de rua. Ficou mais de um ano com o prefeito colocando esse assunto na imprensa. Vai fechar, vai fechar, vai fechar. Um ano anunciando que ia fechar, até que efetivamente fechou. Fechou no dia, se não me engano, 22 de fevereiro. 5 dias depois chega aqui na Câmara o projeto para leiloar o imóvel da antiga rodoviária. Então, só tem valor de mercado se não tiver morador de rua. Então, precisava fechar o restaurante. Então, na minha visão, isso tudo é uma disputa mesmo de classe, uma disputa da construção civil com o resto da sociedade que quer se adonar desse espaço, fazer um prédio de luxo, fazer moradias para a classe média alta e continuar um processo de gentrificação do centro da cidade.